Emílio, quero te agradecer mais uma vez a chance de receber um convidado tão ilustre. Camilo, querido, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Auriverde de Bauru, Camilo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Emílio Kerber, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes desse maravilhoso trabalho que vocês fazem aí na Rádio Auriverde aí em Bauru. Então, um prazer imenso estar com vocês aqui, contribuindo para esse debate forte e importante. Obrigado, Camilo. Camilo, o assunto é o Enem, né? Qual é a análise que você faz do primeiro dia de provas? Domingo que vem tem a segunda etapa para a turma. Diante das questões, em especial do tema da redação, eu disse aqui há pouco, Camilo, que minha filha está no segundo ano do ensino médio e ontem esteve ali prestando o Enem. E chegou em casa e a primeira pergunta, filha, aí o tema da redação, e ela ficou até às 18h40, pôde sair com o caderno da prova, né, com as questões, e aí me diz, pai, o tema foi esse. E aí em casa todos conservadores, enfim, graças a Deus a fruta não cai longe do pé, e aí minha filha, pai, dá para imaginar, falei até de Marx, né, na redação para poder ter uma boa nota, porque ano que vem vou precisar. Esse viés ideológico na correção dessas provas traz uma preocupação para muitos, viu, Camilo? Em especial na condição de pai. Queria te ouvir sobre o Enem. Vamos lá, né? O Pitoli, todos os ouvintes e telespectadores. É muito complicado, sabe? A gente tenta alertar as pessoas, orientar da melhor forma possível, mas o PT trata o Enem como um mero laboratório para saber o nível de doutrinação ideológica que ele exerce por meio dos órgãos, né? Ministério da Educação, sindicatos, escolas, etc., para saber exatamente como é que está esse nível de doutrinação. Por isso coloca esses temas que assustam. Poxa vida, o que contribui para a formação de uma pessoa exageradamente esse tipo de temática, como nós vimos aí na prova da redação, conquista das mulheres, etc., tal, coisas relacionadas a políticas ambientais, a políticas sociais, e esquece do conteúdo, esquece que o jovem, nessa faixa etária principalmente, ele precisa de uma autoafirmação dentro da sociedade mediante a lapidação dos seus talentos, a lapidação da sua formação intelectual, do conhecimento acerca das questões mais fundamentais do ensino. Então, por exemplo, não se aprimora o conhecimento lógico, não se aprimora o conhecimento acerca de linguagens, conhecimento sobre cultura e arte de forma mais abrangente. Não, sempre volta para o viés político. Sempre, sempre. E não é só no Enem, tá, Pitoli? Nós tivemos semana passada a Conferência Nacional de Educação em diversas regiões do estado de São Paulo, tá? E no Brasil inteiro. Então, eram as conversas, né, os debates mais municipalizados, e o texto que veio do governo federal assusta demais. O texto que vem do Ministério da Educação para orientar as secretarias, para a elaboração do Plano Nacional de Educação, evidente, plano decenal, bem enviesado, bem politizado mesmo. Coloca aqui que tem que se combater a extrema-direita, combater tempos de retrocesso, ideias conservadoras, fundamentalistas, ruralistas, machistas, racistas. Tudo isso colocado num texto oficial. Você está entendendo? Tem que se combater a escola cívico-militar, combater o avanço das ideias da escola sem partido, ou seja, do combate à doutrinação. Aqui não tem um texto, um trabalho que fala, olha, nós precisamos formar melhores técnicos, melhores engenheiros, melhores arquitetos, melhores médicos, melhores advogados. Não tem nada disso. Simplesmente pautas de transgressão cultural. Eles desenham, dentro da academia, dentro do seu espectro político, eles desenham a construção de uma sociedade bem enviesada politicamente falando, progressista, no âmbito progressista, e tenta aplicar isso em todas as formas possíveis. No caso, orientando as secretarias municipais a contribuir dessa forma, e também agora na prova do Enem. Não é novidade. É por isso que nós combatemos. É acabar com a doutrinação nas escolas. Sim, senhor, porque o professor não pode ter o direito, abusar do direito de cátedra para incutir aquilo que você falou. Os teus valores pessoais se transmitem pela família. Isso é educação. O Ministério deve trabalhar, a escola deve trabalhar no apoio ao ensino. Valores ético-morais, quem trabalha são as famílias, as igrejas, cada um na sua particularidade, individualidade.
Entende? Então, o que nós estamos vendo é exatamente uma lavagem cerebral absurda de jovens, adolescentes, para serem inseridos dentro de um processo cultural ao qual a educação é fundamental para que tenha esse sucesso nesse objetivo deles, né? Então, não assusta a gente mais, porém, quer dizer, continua assustando, mas não se espera algo diferente desse desgoverno que não seja exatamente isso que eles estão praticando hoje, né? Mas, Camilo, a gente vive um momento, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu justifico. Nós temos hoje em sala de aula professores que já estão com esse discurso pronto, com esse viés ideológico, já determinado, mesmo porque eles foram formados assim. Chegaram a uma universidade pública e foram formados da mesma maneira, enfim. Então nós temos em sala de aula esse professor, não estou generalizando, mas, enfim, contamos com uma boa parte destes, influenciando ideologicamente a decisão dessas crianças ou tentando, né, influenciar na formação dessas crianças que ali estão. Por um outro lado, embora o presidente Bolsonaro tenha contribuído e muito com a discussão política no Brasil ter tomado o corpo que tomou, o tamanho que tomou ao longo dos últimos 5 anos, com a sua chegada à presidência, o brasileiro passou a se interessar por política como nunca se interessou, mas nós também temos em casa uma parcela de pais absolutamente despreparados, desinteressados e que deixam que essa operação na condução e na formação dos seus filhos aconteça sem nenhum pormenor dentro de sala de aula. Então, veja, o que poderia acontecer, que era um confronto, né, em casa, não é assim não que o professor está falando, é assim, filho, vamos olhar para lá. Isso não acontece. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem muito a percorrer para tentar corrigir essas rotas, hein, Camilo? Exatamente, né? O primeiro passo é se conscientizar, né? Ter noção do que está acontecendo. Porque nós passamos décadas, tá, Vitória, sem nenhum tipo de questionamento acerca do conteúdo abordado dentro de sala de aula, a forma como o professor se apresentava. Eu lembro muito bem, final dos anos 80, começo dos anos 90, professores que pisavam em sala de aula, levavam o tapete dos Estados Unidos e pisavam em cima dele em sala de aula. Né, falava em Ronald Reagan, Margaret Thatcher, parecia um sacrilégio, sabe? Era algo absurdo. Mas nunca foi questionado. Por quê? Porque sempre confiou na figura do professor como aquele sujeito que vai ajudar na formação dos nossos filhos. E tem que ser, óbvio. O professor tem. O que nós estamos vendo é uma intromissão, a cada dia que passa, uma intromissão, uma invasão na formação moral, ética e intelectual dos nossos filhos, sem o consentimento dos pais. E muitos pais, eles não conseguem instrumentalizar isso. Espera aí, eu vou pegar o material do meu filho, como é que eu vou identificar o que é correto e o que não é correto? Porque a esquerda já está transcrevendo a história toda, né? Invertendo todos os polos, todas as narrativas, documentos criados aí recentemente, essa CPMI do 8 de janeiro, né? Um documento que foi criado que pode virar depois um documento histórico para o professor colocar dentro de sala de aula, uma aberração daquela, sabe? São documentos oficiais, né? Redigidos ali num determinado contexto que pode servir de embasamento para cadernos dos nossos filhos, dos nossos netos. E depois eu olhava e falava, nossa, mas peraí, é um bando de terroristas, é um bando de aloprados, um bando de malucos que tentaram destruir o Brasil, invertendo narrativa. E aí esse tipo de comportamento entra em todas as matérias. Eu pego aqui a apostila do meu filho, né, um colégio conceituado, material pedagógico historicamente consolidado. A preocupação deles é tratar de ONG do meio ambiente, ambientalismo, sindicatos. Eu falei, mas o que isso tem a ver com um menino de 10 anos? O que isso tem a ver na formação dele? Eu não quero saber o seguinte... Por que de dia, até porque o horário vai até 18 horas, é de dia, depois vem à noite, a rotação do planeta, etc. Nós queremos que os nossos filhos aprendam o básico de forma correta. Essas questões mais abstratas têm que ser trabalhadas dentro de casa. E outra, se o pai ou a mãe querem que o filho tenha esse tipo de educação, que seja consentida. Não, peraí, o professor, a escola apresenta o projeto pedagógico, o pai e a mãe consente. Não, eu quero mesmo que meu filho aprenda essas porcariadas tudo. Tá ok, o risco é teu, não da sociedade.
Entende? Então, assim, Mas, tem problema em desde do órgão ministerial, que apresenta materiais já de má fé mesmo, é para enviesar politicamente, é para criar militância, sim, senhor. Não vem com outra conversa, é essa aí, esse é o viés. Tanto que o número de jovens que foram votar nas últimas eleições aumentou e a gente sabe muito bem para quem eles votaram. Então, assim, é o professor em sala de aula que usa e abusa do direito de cátedra para ficar colocando comportamentos, colocando viés político que muitas vezes são contrários ao que é praticado dentro de sala de aula. Só que o professor fica 5, 6 horas com o aluno dentro de sala, enquanto o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, chega à noite, tem que olhar o material do filho, ver tudo correto ali, não dá, vira uma competição desigual, concorda comigo, sim. Vitório? Camilo, e aliás, durante o processo eleitoral, já vou te chamar, Emílio, durante o processo eleitoral, Camilo, eu dizia mas repetidas vezes, olha, o voto inimigo pode estar dentro de casa, hein? O voto inimigo pode estar na sua mesa do café da manhã, dizendo eu te amo, e vai votar no Lula. O voto inimigo pode estar dentro de casa, justamente porque a gente sabe do movimento dentro da escola. Agora, Camilo, veja, eu não estou sendo ingênuo, mas certamente a pergunta que muitos estão se fazendo agora, nos acompanhando. Não há como a gente regulamentar, criar um caminho, uma lei, para que colocar a educação dentro do quadrado dela, para que materiais possam ser questionados por um TCU da vida, por uma PGR da vida, trazer crimes de improbidade para aqueles que tentam doutrinar, né, trazer a ideologia para dentro da sala de aula. A gente não pode conseguir enquadrar esses caras para dizer assim, ó, é só o ensino, amigo, deixa o resto para casa. Vamos lá. A direita, ela acordou, né? 2011, 2012, 2013, 2014, ela foi evoluindo. Nós tivemos aí um desenvolvimento muito grande na parte intelectual que nos permitiu exatamente enxergar todas essas aberrações. Nós nos consolidamos politicamente falando, o presidente Bolsonaro foi eleito, nós continuamos nessa entoada, algumas coisas carecem de ajustes. Veja bem, foi criado, ou está sendo criado, a Frente Parlamentar no Congresso Nacional, no combate à doutrinação nas escolas. E tenho certeza que esse tipo de abordagem será trabalhado e será discutido para um futuro próximo nós termos esse contrapeso, né? Peraí, não pode deixar o professor em sala de aula com um material sem fiscalização ou sem questionamento. O professor fala lá e acabou. E outra, né, o Tório, o aluno que não segue a cartilha do professor, ele é achincalhado, ele é humilhado, ele tem que ficar quieto, porque cria-se um movimento paralelo para cá, tudo é legal, isso aqui é um movimento da hora, viu? É legal pra caramba, vamos lá, vamos ser de esquerda, vamos usar esses argumentos que são utilizados pela mídia tradicional, pelos veículos culturais, até por alguns esportistas, por influenciadores, etc. Pô, isso acaba sendo incorporado e o pai, às vezes, não consegue lidar com isso. Então, o Congresso, com relação a essa frente parlamentar que está sendo montada, deve, sim, discutir manobras, mecanismos para se frear, pelo menos, no que tange aí a questão de materiais didáticos e também atuação dentro de sala de aula. É preciso, não tem mais condições. Nós já chegamos num patamar que... Olha, Pitolio, olha de verdade os nossos jovens. Eu costumo conversar com as pessoas e orientá-las da seguinte forma. Dê uma olhada em Luxemburgo, Andorra, Suíça, Liechtenstein, esses países da Europa, que prima por um desenvolvimento na área da educação mais tecnológico, mais técnico, do que propriamente dentro do âmbito da sociologia, filosofia e antropologia. Tá? Dê só uma olhada no material humano que eles ofertam para o mundo inteiro. As grandes empresas, grandes indústrias de desenvolvimento tecnológico na área de produtos médicos, odontológicos, equipamentos agrícolas, tudo, estão lá. Então, assim, a formação do nosso jovem, ela precisa estar voltada na aquisição de conhecimento para instrumentalização. Camilo, a gente vai enfrentar um problema que essa molecada que está essa juventude não vai querer trabalhar.
Exatamente. Não é nem estudar. Exatamente, que não vai querer trabalhar. Não vai querer trabalhar. Por quê? Coloca na cabeça dela luta de classes demasiadamente. Exato. E outra, Camilo, vamos pensar o seguinte. A gente tem aqui em Bauru, né, e eu conheço, me permita guardar nome de empresa, acho que é necessário agora, é prudente, mas eu sei de pessoas que vão trabalhar em empresas aqui em Bauru, jovens, né, na maioria, ou cursando a faculdade, ou tentando cursar a faculdade, que o cara, o único objetivo que ele tem na vida é trocar o iPhone. É o principal objetivo da vida dele, é trocar o iPhone. Enquanto nós, na mesma faixa etária, a gente estava olhando, primeiro, no objetivo de criar uma família. Criar uma família. Segundo, comprar a casa própria. E isso demandava, muitas vezes, andar a pé. Você não podia ter o carro do ano ou a moto do ano, porque você tinha um objetivo que era formar a sua família e depois você ter a sua casa própria. Aí você pensava no resto. Meus pais, por exemplo, me deram o melhor estudo que podiam me dar, e meu pai andava a pé para ir trabalhar em São Paulo, porque tinha um objetivo a cumprir com a sua família. Qual o objetivo dessa turminha que aí está? Camila, eu fiz um paralelo aqui, e me permita, se eu estiver viajando aqui, pode discordar de mim, mas só um posicionamento aqui. Nós estamos vivendo em São Paulo agora, Camila, eu não sei em que cidade você está. Você está em São Paulo? Eu estou em Ribeirão Preto. Tá em Ribeirão. Bom, então você sabe o que está acontecendo. Tem a chuva forte, vento forte, derrubando energia elétrica. Tem cidades, por exemplo, tem uma ouvinte agora no chat ali dizendo que está há 72 horas sem energia elétrica, já estragou tudo na geladeira, enfim. Não é só um problema do vento forte, da chuva forte. O problema é que essas companhias aí que estão cuidando da distribuição de energia elétrica estão sem equipes para poder trabalhar e retomar o fornecimento. Acho que tem economia? Pode até ser, mas está faltando gente para trabalhar, subir no poste, arrumar a questão do transformador. Veja, o que vai ser da gente, Camilo? Você tocou num ponto que é extremamente fundamental. Se a escola quer ajudar na formação social das crianças, então que ela deva valorizar a estrutura familiar. E aquilo que você disse. As crianças, os jovens, a cada dia que passa, não estão sendo orientados a terem um sentido na vida. E o sentido da vida, é o bem material, né? Principalmente mulheres, né? O tal do empoderamento feminino. Não, você tem que primeiro focar na sua profissão, focar no seu trabalho, focar na sua formação profissional, nossa, coloca isso na cabeça. Aí joga a luta de classes. O outro é rico porque ele tomou de você que você é pobre. Aumenta o índice de violência urbana drasticamente por conta exatamente desse processo cultural, desse processo que se estrutura dentro das escolas. A luta de classe demasiada. Aí o sujeito tem raiva da família, tem raiva do empregador, tem raiva do trabalho, aí ele acha que ele é vítima da sociedade. Aí os jovens não querem saber se aprimorar, porque eles estão em eterno conflito consigo mesmo. Eu estou questionando até a minha sexualidade, estou questionando tudo, questionando, não sai do lugar, o tempo passa, e na hora que abre o olho, já foi. O mercado de trabalho já está tomado por profissionais bem qualificados, bem posicionados, e os bons saem do Brasil, vão para fora, se estruturam e voltam para cá. Aí fala assim, não, mas o Brasil só exporta matéria-prima. É porque não forma, tem talento enorme, nós temos um potencial gigantesco, só que, infelizmente, o viés na área da educação está errado. As escolas ensinam errado os nossos filhos. Não contribuem, porque é o que você acabou de dizer. Poxa vida, temos que usar a consciência. Você é uma pessoa. Se você é casado, você tem dois. Você tem uma família. Uma família estruturada vai garantir um futuro bem melhor e mais próspero para as próximas gerações do que cada um por si. Começa um curso universitário e não termina. Começa outro e não termina. Tudo que se começa não termina. Por quê? Porque é tudo imediatista. Tudo imediatista. E aí a formação escolar vem contribuindo. Você pega os temas, colocaram aqui na prova. Eu acabei de abrir o deputado Mário Frias aqui, acabei de abrir o tweet dele aqui, o Instagram dele, uma prova aqui sobre o agronegócio, dizendo claramente que a mecanização, o investimento em tecnologia é ruim para o agronegócio, é ruim para os camponeses, é ruim. Meu irmão, não é mais fácil você formar, lapidar esse profissional que está no campo? Não é mais fácil você dar uma condição melhor para que ele possa se desenvolver e contribuir de forma mais objetiva dentro do seu meio de trabalho?
Não, o que eles querem é o inverso. O que eles querem é manter a população fraca para que um Estado forte, obeso, gigante, oprima e ele não tem o que fazer. Aí não vai trabalhar, recebe bolsa isso, bolsa aquilo outro, e ele não tem um sentido na vida. Ele não é autor da própria vida, não escreve a sua história. Poxa vida, aí entra em depressão. Entra em depressão, você já sabe o que acontece, né, Pitoli? Eu não preciso nem dizer. Sim. Aí abre caminho para as drogas, abre caminho para um monte de porcaria, porque a autoestima do sujeito está lá embaixo, ele acha que não serve para nada, que a única coisa que ele tem é um celular do último tipo. Então tá tudo errado, viu, Pitoli? Agora tá tudo errado. Acho que você concorda comigo, né? Tem o pai de pet agora. O cara quer, a família dele é um cachorro. Ô, Emílio, Camilo tá na tua escuta e ele quer te ouvir, Emilhão. Bom dia, Camilo. Bom dia de novo, Pitoli. Bom, vamos lá. O Camilo, Pitoli, ele também tem um trabalho muito interessante com a formação, que ele ajuda na formação cultural, na formação conservadora em Ribeirão Preto e também em algumas outras cidades. Ele formou um grupo para discutir sobre política semanalmente. E aí eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa que ele tem. Eu já tive a oportunidade de estar em Ribeirão Preto com ele e conheci o grupo dele, fiquei amigo de algumas pessoas lá, né, por 2 oportunidades. E esse trabalho deveria ser feito em vários lugares do Brasil, Pitoli. E olha só, ele vai falar para a gente aí como funciona esse trabalho aí de formação política de pessoas lá em Ribeirão Preto. Ô, Emílio, bom dia novamente, meu amigo. E, Pitoli, o que o Emílio disse é verdade, né? O que nós fazemos aqui? Nós buscamos capacitar lideranças. As pessoas estão lá no WhatsApp, poxa, eu quero contribuir mais, eu não consigo. Eu não sei como contribuir. Falei, ok, então formatei um material, vamos trabalhando filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, economia, de uma forma bem mastigada, bem interessante, para que essas pessoas possam ser inseridas dentro da sociedade. Espera aí, parceiro, antes de tudo, você é uma pessoa humana, você não é um indivíduo. Você é uma pessoa humana. Então você tem autoconsciência, depois da autoconsciência você tem a interconsciência, ou seja, o relacionamento com seus pares para o desenvolvimento de uma sociedade fraterna, que é o que está previsto na Constituição. Então nós temos que preparar essas lideranças para exatamente debates como esse, para que elas possam, nos seus meios de atuação, dentro de casa, com os amigos, com os seus pares, fomentar esse tipo de debate sério, consciente, com argumentação e com um material bem elaborado, né? Porque a literatura é vasta. O Emílio ajuda a gente bastante com conhecimento e com materiais. Então, livros, fazer esse trabalho de estudos para que as pessoas possam sair da sua zona de conforto e possam trabalhar junto aos seus grupos de uma forma mais ativa. E esse trabalho a gente vem já faz muitos anos, tá, o Pitoli? Nós estamos desenvolvendo na área cultural eventos culturais conservadores, simpósios, congressos, lançamento de livros, espetáculos, sempre dentro desse prisma. Espera aí, a retomada da consciência, a arte, a cultura, a educação, ela está muito enviesada. Nós temos que tirar essa ideologia, essa falsificação da realidade desse processo e trazer para o nosso ambiente, que é um ambiente real, é um ambiente do dia a dia, aquilo que você diz, poxa, orienta minha filha a ter uma família, depois estruturar sua família, melhorar suas condições dentro do próprio trabalho, ter uma carreira bem consolidada. Então a gente faz esse tipo de trabalho, graças a Deus, com muito sucesso. Fizemos agora o encontro, semana passada aqui em Ribeirão Preto, para discutir políticas públicas municipais. Tivemos aí mais de 30 municípios conosco, o deputado Carla Zambelli esteve com a gente. Apresentamos um material que é um plano de ação político para a direita, para orientar a vontade da população num documento bem escrito instrumentalmente falando, e a gente trabalhar de forma ativa dentro da política. Porque não adianta só ficar falando, mas nós temos que ter a instrumentalização correta, ter o caminho bem traçado para nós continuarmos dentro desses desafios. E aquilo que você falou, 2026 teremos novas eleições. Como é que nós vamos preparar essas bases de trabalho? Dentro do trabalho voluntário, assistindo à periferia, os problemas municipais, os problemas relacionados à saúde, educação, segurança pública, propor soluções e participar ativamente. É isso que se espera de um cidadão dentro de uma república, correto?
Correto. Camilão, eu quero te agradecer, cara. Uma honra te receber por aqui. Foi de última hora, mas o Emílio fez a ponte e eu desejo vê-lo novamente conosco para a gente avançar nessa conversa e, quem sabe, inspirar tantos Brasil afora que não sabem como organizar a direita, formar, né, conservadores através... Porque a gente sabe que o poder está na informação. E a formação também é fundamental para que a gente ampare aqueles que vão representar, né, os nossos anseios, os nossos objetivos ali em câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Eu quero te ver de novo por aqui, Camilo, quando você puder, querido. Eu que agradeço a você, Pitoli, agradeço ao Emílio Kerber, a todos que estão nos assistindo. Mandar um abraço aqui para os nossos grupos, aqui, os voluntários pelo Brasil, que faz um trabalho fenomenal, exemplar, e que nós vamos continuar firme e forte para o ano que vem aí, conseguirmos mais objetivos, tá bom? E conte comigo sempre, o que precisar estarei à disposição. Fiquem com Deus aí, tá bom? Valeu, Camilo, obrigado. Camilo Calandrelli conversando conosco. Emílio, mais uma vez, obrigado.